Por isso que conversei com meu amigo pastor Marciano do convite e do meu pedido para estar aqui na primeira reunião do ano, em março, no início das comemorações do mês do aniversário da cidade de Curitiba. São 333 anos que nós vamos comemorar no dia 29 de março, que é o dia certo, mas as comemorações que começam já essa semana com muitas entregas e lançamentos importantes. Eu queria, antes de falar um pouquinho mais rapidamente, agradecer quem está me acompanhando aqui hoje, ao secretário de Estado Couto Silva, ao coronel Tordoro, ao presidente da FAS, o Renan, que tem um trabalho muito forte social ao lado das igrejas, ao presidente da URGS, ao Ogeni. Quero cumprimentar nosso ex-deputado Deltan Dallagnol, grande liderança nacional, obrigado pela sua amizade. Advogado Jeffrey Chiquini, vereador Guilherme Kilter, vereador Fernando Klinger, Tânia Guerreiro, deputado Fábio Oliveira e a todos que nos acompanham. Eu quero sempre pedir orações a favor da nossa cidade, para que a gente continue no bom caminho, no caminho certo, no caminho da boa administração. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de termos homens e mulheres que olham para cima e precisam, sabem que precisam de Ti, e nós precisamos de Ti, e pedimos, Pai, agora que a Tua graça cubra cada um destes servos, que a Tua graça cubra cada um destes homens e mulheres, Senhor, com sabedoria, Senhor, com graça para entender e tomar decisões acertadas. Pai, pedimos, Senhor, que haja unidade, que haja, Senhor, também harmonia entre estes líderes, Senhor. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que durante, Senhor, esses próximos anos, Senhor, que haja, Senhor, graça, Deus, para que as barreiras caiam por terra, para que, Senhor, os obstáculos maiores se desfaçam, e, Senhor, que a Tua bênção venha sobre essa cidade, e através desta liderança, Senhor, que haja, Senhor, um reconhecimento que Deus sorri sobre Curitiba e que Ele quer abençoar e salvar essa cidade. Nós pedimos a Tua bênção agora mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A psicanálise, a neurociência, entendendo que há essa integridade corpo, alma e espírito. E o que me fez buscar também uma parte psicológica comportamental foi de chegar na igreja e às vezes ver que algumas pessoas cumpriam os protocolos dentro da igreja, mas mesmo assim havia manifestação demoníaca, mesmo assim havia desvio de caráter, havia o aumento que nós estamos vendo de doenças psicossomáticas. E eu entendi, assim como foi falado aqui, que a base é que existe uma alma. Salomão falava que tiver que guardar, guarde o seu coração, guarde a sua alma, porque dela é a fonte da vida. É sobre isso que nós iremos falar aqui. Então o nosso tema vai ser vencendo a rejeição, o fator Davi. Então quem é o homem segundo o coração de Deus? Me ajuda, gente. Quem é? Davi. Davi, ele era um homem igual a mim, igual a você. E um homem segundo o coração de Deus, enfrentava desafios como nós enfrentamos. Em um momento ele vai falar: ó minha alma, porque se abate dentro de mim? Ó minha alma, porque se entristece? Por muitas madrugadas o meu choro tem sido meu alimento. As pessoas me perguntam: onde está meu Deus? Ele fazendo uma oração como nós fazemos. Talvez na semana difícil as orações são assim, mas ele termina dizendo: espere em Deus, que ainda o louvarei. Então nós vamos falar um pouquinho sobre Davi e a rejeição. Olha esse texto, Samuel 16:11 vai falar: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Será que Davi foi rejeitado? Davi é o homem segundo o coração de Deus, mas talvez Davi foi um dos homens mais rejeitados da Bíblia. Da Golias, quem que Davi enfrentou? O leão e o urso. E quem é o leão e o urso? Todos nós temos leões e ursos que precisam ser vencidos.
Leões e ursos são batalhas ocultas, batalhas internas, batalhas que ninguém está vendo. Golias tinha uma promessa: quem vencesse Golias ia morar com o rei, ia morar no castelo, não ia pagar imposto, ia casar com a filha do rei. Era uma guerra que tinha recompensa. Leão e urso foi uma guerra que ninguém viu. Você não vai passar aqui 15, 18 semanas. Você não vai passar 18 semanas talvez para vencer Golias. Você vai passar 18 semanas para vencer leão e urso e ninguém vê. E de repente vai chegar um momento que você vai vencer um Golias que todo mundo viu. Aqui é um QG de guerra. É um local de afiar a espada. É um local de vencer sentimentos, emoções, pensamentos que ninguém está vendo. Nós vivemos numa era que os mais antigos talvez não entendam. O que é burnout, borderline, toque, TOD, transtorno narcisista, transtorno histriônico, transtorno... São tantas patologias psicossomáticas que estão sendo inventadas, estão sendo criadas. Se você pega o DSM, que é o livro que traz os diagnósticos, são mais de 330 diagnósticos de problemas mentais. Só que antigamente não existiam. E a pergunta que eu me faço e que eu faço para você: se nós vivemos na era da tecnologia, nós vivemos na era da informação, quem está me entendendo pode dizer um amém. Amém. Você tem informação em todos os lugares. Podcasts, são livros, e-books, cursos online, arrasta para cima, 7 chaves para isso, 7 chaves para aquilo. Isso está tudo melhorando. Tem farmácia em cada esquina. Na minha época tinha a rua das farmácias, porque você não achava farmácia em cada esquina. Quem é dessa época? Na nossa época, para consulta era muito complicado. Hoje você tem consulta online, farmácia em todos os lugares, com um botão tudo chega. Hoje você tem prazer no celular, dopamina rápida. Está tudo muito mais fácil. E a pergunta que eu faço é que está tudo mais fácil: é tecnologia, é remédio, é atendimento, é conhecimento. Por que não param de aumentar o índice de suicídio? Então tem pessoas que o ataque dela é aonde? Pensamentos. E aí o texto que o pastor Davi trouxe, lá em Coríntios 10:4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas de Deus para destruir sofismas, fortalezas de pensamento. Hoje está todo mundo falando crença, programação mental, paradigma, são termos da moda. Mas esses aqui são termos usados desde a Bíblia. Que as nossas armas são para quebrar as fortalezas que foram construídas. Fortalezas são construídas, muitas vezes pessoas construíram muros para se proteger e estão presos dentro desses muros. Castelo sem porta vira prisão. Então tem gente que construiu muros: ninguém me fere mais, ninguém me machuca mais, ninguém entra mais na minha intimidade. Só que de repente talvez essas pessoas agora estão dentro dos próprios muros que em algum momento as protegeram. Então o que é um SPA, que o Augusto Cury chama? Síndrome do pensamento acelerado. O ataque é na mente, emoção ou desejo? Mente. O que é uma questão, uma pessoa que talvez ela tenha esquizofrenia, que ela escuta vozes, que ela vê coisas? O ataque é aonde? Na mente. O que é uma noia, uma paranoia, uma psicose? São pessoas que têm ataques na mente. E de repente essa pessoa começa a ouvir outras vozes. Ela começa a se conectar a frequências que não são do céu. E tem gente que está sendo atacada na mente com ansiedade. E a Bíblia vai falar em vários momentos: não fiqueis ansiosos por coisa alguma, cada dia o seu próprio mal. Tem pessoas que o ataque dela já não é na mente, é nas emoções, é a alma. Raiva, ira, inveja, ciúmes, concorrência, rejeição, abandono. Ela foi atacada nas emoções. Normalmente uma pessoa depressiva, ela está ligada ao seu passado, situações que ela não resolveu. Então ela guarda mágoa, ela guarda raiva, ela tem traumas, janelas traumáticas que não foram resolvidas. E tem pessoas que a guerra dela é desejo, vício por pornografia, vício por sexo, vício por jogos, vício por comida, glutonaria. Então essa pessoa ela não tem o controle dos seus hormônios. A Bíblia fala que existem 3 tipos de homens: o homem sárquico, que é o homem carnal, movido pelas emoções, pelas glândulas, pelos hormônios.
A Bíblia fala que existe o homem racional, que é o homem muitas vezes movido pela sua razão, pelo seu intelecto. Ele é cartesiano, ele é sistemático, ele é fleumático. E às vezes uma pessoa movida só pela razão, às vezes ela vai ter dificuldade de buscar ajuda, de talvez viver um transcendente, de ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia fala que as coisas do Espírito são loucura, mas a Bíblia também fala do homem espiritual, esse entende todas as coisas e não é discernido por ninguém. Claro, a causa é a disfunção, é a fonte do problema, é aonde nós precisamos ir, é ser cirúrgico na origem. E o que é o tratamento? É a investigação e a revelação que vai resolver uma causa. Então o que vocês estão fazendo aqui nessa escola? Identificando o sintoma. O sintoma vai apontar para uma origem e vai precisar de um tratamento para solucionar. Se o diagnóstico errado contaminou todo o processo. E se você tem um diagnóstico, não resolve o problema. Você vai no médico, faz uma ressonância e identifica que você tem alguma situação na sua coluna. Você tem um diagnóstico. Você sai dali curado? Não. Talvez ele vai te passar, você precisa fazer pilates, alongamento, mudar o colchão. Ou seja, há um prognóstico do que fazer. Então nós estamos sendo aqui chamados para isso. Falando aqui do nosso tema. E a rejeição vai gerar falta de perdão, os bloqueios. Então se nós fôssemos dar um microfone aqui e falar como é que foi sua história, viraria a sessão de descarrego aqui. Porque cada um vai ter uma história de terror. Tem pessoas que foram abandonadas, que não conheceram o pai. Tem pessoas que nasceram fruto de estupro. Tem pessoas que não foram programadas pelos pais. Tem pessoas que os pais largaram em orfanato. Cada um tem sua história. Tem pessoas que se sentem órfãos com pais vivos. Tem pessoas que acham que o pai gostou mais do irmão. Se acham o ovelha negra. Um é preterido, o outro é o preferido. E mesmo o pai às vezes nem sabe disso. Quem tem mais poder de ferir uma pessoa? Uma autoridade que está no ciclo de intimidade. Normalmente quem são essas pessoas? Os pais, os tios, que representam a figura hierárquica. Então a orfandade gera rejeição, e a rejeição, falta de perdão, e vai ter alguns desdobramentos que é o que nós vamos falar. Quem lembra da história de Davi, que é o nosso personagem? Simplesmente outras coisas. Então nós criamos histórias para sustentar comportamentos negativos. Entende que nós estamos indo um pouco além do que tem o pilar espiritual. Quem está me entendendo aqui pode dizer um amém. Existem batalhas que são espirituais. Eu não quero trazer um viés parecendo que a gente está botando e entra na equipe da clínica da alma para poder ministrar em outras pessoas que ela venceu o espírito de morte, que é possível todos vencerem também. Alguém que venceu o abandono, a orfandade, e agora ela fala, eu quero poder mostrar para outros. O que é isso? Sublimação. Eu pego aquilo que era contra mim e uso ao meu favor. Tudo que acontece na nossa vida ou foi enviado por Deus ou vai ser usado por Deus. Quem está me entendendo? Eu não sei qual é a sua história, mas a boa notícia, Deus tem um plano para a sua história. Quando a gente pensa em Davi, qual o nome que vem na memória? Golias. Quando você pensa em Sansão, qual o nome que vem na memória? Dalila, um conhecido pelo gigante que derrubou, outro conhecido pela mulher que derrubou ele. Então nós vamos ter que escolher ser conhecido por aquilo que nos derrubou, ou sermos conhecidos porque Deus nos deu vitória e a gente venceu. Daqui a pouco fazer um momento profético aqui. Mas existem 4 janelas, eu queria que você pensasse aqui. Existe a janela aberta. O que é a janela aberta? Áreas da nossa vida que você conhece e todo mundo conhece. Então eu olho para o pastor Davi e falo, o pastor Davi é um pastorzão. Deu um beijo na minha testa. Pastor, animado, feliz, fala com todo mundo sabe. Agora a gente pode olhar para uma outra pessoa e a gente fala assim, tem algo aqui que eu não conheço. É a janela. Tinha um feijão preto aqui no meu dente. Logo no centroavante. E eu falei, será que era uma indireta e eu não percebi? Mas imagine
A gente não tem ninguém que possa falar a verdade para a gente, e de repente a gente dando de ridículo e achando que está dando tudo bem. Tem um amigo meu, pastor Júlio César, que ele fala assim: se você não tem quem te confronte, você não tem amigos, você tem cúmplices. E muita gente não tem ninguém que possa confrontar. O auge da maturidade é amar a correção. Salomão vai falar: corrija um sábio, ele fica mais sábio. Corrija um tolo, ele fica mais tolo. É muito desafiador. Dentro desse livro aqui são 28 capítulos. Cada capítulo é uma metodologia de cura. Termina com um propósito de 40 dias, com novas armas espirituais para você fazer uma jornada de 40 dias, para dar um reset em alguns processos mentais, emocionais, espirituais. Mas tem capítulos que vai falar sobre o recalque, vai falar sobre as emoções, vai falar sobre identidade. E cada capítulo tem uma tarefa. E um dos capítulos vai falar sobre orgulho. E vai falar assim: ligue para 5, 7 pessoas, mande uma mensagem e peça para ela te dar uma nota de 0 a 10 de quanto que o seu orgulho é narcísico. E direto eu recebo uma mensagem: pastor, pode fazer uma pergunta? Pode. De 0 a 10, quanto que você me acha orgulhoso negativamente? Você está preparado para ouvir? Porque dói. Eu fiz isso. Dói. A verdade dói. Mas a verdade liberta. É o caminho, a verdade e a vida. Então, a área cega é a área que a gente não vê. Ponto cego. A área oculta, a próxima janela, a janela oculta, é a área escondida. Talvez os mais antigos vão lembrar do Robin Williams, um ator de Hollywood. Tudo que ele fazia dava certo. Ele tinha fama, ele tinha recursos, ele tinha os troféus, ele era o cara. Ele falou: eu não quero fazer filme de comédia, eu quero ganhar prêmio em outro filme. Ganhou, Pat Adams. Mas de repente, ele aparece morto, com um cinto no pescoço. Talvez na atualidade, qual que é o nome mais conhecido no Brasil, influência que fala de alegria, faz o povo rir? Whindersson Nunes. De repente aparece um cara que alegra o Brasil todo, está internado por tristeza. Janelas ocultas. Faz alguém ter uma família extra sem ninguém saber. Faz alguém ter um pecado extra sem ninguém saber. Faz pessoas assustarem: aquela pessoa fez isso. Janelas ocultas. O livro de Tiago fala: quando eu confesso a Deus, eu sou perdoado. Quando eu confesso ao homem, eu sou curado. Então tem certas áreas da nossa vida que é melhor se expor do que sofrer a vida toda. Pastor, já atendi tantas pessoas que às vezes, mulheres que não conseguiam engravidar, mesmo tentando fertilidade, mesmo tentando fazer várias coisas. Quando a gente ia fazer um trabalho de atendimento, essa pessoa não conseguia perdoar a mãe. E na lógica racional, qual o sentido? Mas a mulher não sonha em ser mãe, não sonha em casar, não consegue ser mãe, e de repente ela perdoa a mãe e no próximo mês ela engravida. Porque a dor estava tão grande que ela estava fazendo pior que a mãe. Esse dia eu atendendo uma pessoa, conversando com uma pessoa, conversando, e ela falou: meu pai fez isso comigo, minha mãe fez isso comigo, e saía mágoa da boca dela, mágoa. E ela: meu pai brigava com a minha mãe e parava de pagar a faculdade, isso e aquilo. Eu sou pai de 3 filhos, então eu sei o que é pagar a faculdade, pagar a escola, o sacrifício que é. E ela falava: porque filho é prioridade, filho é em primeiro lugar, filho, cheia de justiça própria. Eu só fiz uma pergunta para ela: quantos filhos você tem? Nenhum. Porque a fala dela: eu não quero casar, eu não quero ter filho, eu não quero perder minha liberdade, eu não quero ficar gorda, eu não quero perder noite de sono. Eu falo: filho é tão primeiro lugar na sua vida, você está fazendo muito pior que os seus pais fizeram. Quem está me entendendo? Tem gente que não consegue falar a nomenclatura, fala do homem e não fala para a mulher. Por quê? Porque tem um problema com a figura hierárquica. Às vezes foi ferido pela mãe, vai ter dificuldade de ter relacionamento com uma hierarquia mulher. Quem está me entendendo? E vice-versa. E tem gente que tem problema com qualquer tipo de hierarquia. Mas por quê? Foi ferido na primeira hierarquia.
Eu não sei se você me entende, mas quando você entende isso é muito fácil, porque o problema não é hoje. Hoje é a projeção do problema antigo. E quando o problema antigo não é resolvido, ele volta, é um ciclo, é um fantasma que aparece novamente. Então, se eu quero resolver um problema na minha vida, um fruto podre, imagina a árvore dar um fruto podre, você vai lá e tira o fruto podre, opa, resolveu. Aí passa um tempo, outro fruto podre. Aí você tira, resolveu outro fruto podre, porque o fruto é um sintoma. Então, se eu quero resolver o fruto podre da árvore, eu preciso ir lá na raiz dela e ver aonde precisa ser curada essa raiz. Jesus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Existe um propósito na clínica da alma. Esse propósito nasceu no trono do Senhor. Um coração curado. É um propósito de vida descoberto. Jesus mostrou as cicatrizes para dizer: não tem mais ferida. Eu creio que nesse momento nós já vamos orar. Cicatrizes vão começar a aparecer, feridas vão secar. A ferida dói, a ferida machuca, a ferida fede. A ferida, sempre que toca perto dela, ela tem uma reação. A cicatriz não dói. A cicatriz não dói. A cicatriz não fede. A cicatriz não sangra. A cicatriz não tem pus. A cicatriz é a marca. Eu venci. A cicatriz é a sublimação. É você entender que aonde você foi ferido, Deus está te curando. Aonde você foi machucado, Deus está colocando ali um propósito. Você nasceu com um propósito. Você nasceu com um chamado. E hoje é uma noite onde o memorial está sendo levantado. Eu creio nisso. É o início, é o começo, é a primícia. Deus gosta do primeiro. Deus gosta da primícia. Então, nesse momento, tome decisões. Existe doa e o poder dele se manifesta. Você perdoa e a graça dele se manifesta. Algumas pessoas vão precisar perdoar alguém que feriu. Pode ser o pai, pode ser uma mãe. A nossa equipe aqui da Clínica da Alma vai estar intercedendo, orando, ministrando. Esse momento é profético. A Bíblia fala que onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Então que haja quando você quer resolver tudo de todo mundo, sem perceber, você não permite que algumas pessoas se desenvolvam. Tem certas situações que é o tratamento de Deus e você está colocando a sua mão, querendo resolver aquilo que Deus está deixando a pessoa viver aquele momento, permitindo. Esse é o seu momento, mulher. Espírito Santo de Deus. Qual a mentira que cada um aqui está acreditando? Traga agora no individual a mentira que essa pessoa está acreditando que tem aprisionado ela. Às vezes é uma mentira. Eu não posso, eu não consigo, eu estou velha para isso, eu estou novo para isso, eu não tenho diploma para isso, eu já fracassei, eu não vou conseguir de novo. Mas para cada mentira do diabo existem milhares de verdades do céu. Uma nova verdade está chegando até você agora. Receba do Espírito. Esse momento é espiritual. É profético. Eu queria te convidar
ainda de olhos fechados, mas calmamente, ficar de pé. Mas estamos indo para a parte final, o pastor Davi vai encerrar aqui. Você que está hoje aqui, que ainda não fez a inscrição, ainda há tempo de fazer sua inscrição, é só ir lá no aplicativo. De repente você veio hoje aqui e disse assim: olha, puxa, tem alguém, um amigo que eu quero trazer. Tudo bem, senhor? Porque hoje te liga você. Não é para mim, não, porque já tem muita gente. Entende? Então você tem liberdade. Então é só entrar no site e. Amém? Que coisa boa. Olha para o seu irmão aí, nós já oramos, já foi isso. Mas olha para o seu irmão aí, bata na mão dele e diga assim: não é fraco não, meu irmão. Diga isso. Não é fraco não, meu irmão. Vai na minha mão. Não é fraco não, irmão. Olha aqui, ó. Livro de Hebreus, capítulo 10, 11, vai dizer que da fraqueza tiraram. Ó, se tiver alguém de Almirante Tamandaré que possa dar uma carona, tá? Ali para perto da clínica. Ó, quiserem conhecer mais sobre a igreja, tem o QR Code também. O Maurício já estava ainda ali, Maurício, a gente fica dando trabalho, mas faça isso. Deus abençoe. Tá certo. Que ela queria comprar, né? Não, ele já aborda mais Oi, Ivan. Fala, bom. Como é participar desse momento? Cada dia eu acompanho o pastor já algumas vezes nessas ministrações. A palavra no contexto de ensino é sempre a mesma, mas todas as vezes que eu escuto são lições novas que eu aprendo. É incrível. Hoje o pastor estava afiado, viu? O Espírito Santo afiou o pastor hoje. É incrível. Todo dia são lições diferentes. Você acha que a partir de quantos anos aí o cara já consegue absorver as informações? A partir de uns 14 anos já tem uma maturidade para entender a respeito do assunto que o pastor está falando. Então, pelo que ele falou ali, a partir dos 14 anos o cara já consegue guardar mágoas ou traumas que precisam ser resolvidos. Não, eu entendi na questão de um aprendizado. Uma pessoa a partir de 14 anos de idade já deve começar a sentir um peso de alguns traumas que começam tipo a consequências? Mas a partir dos 14 anos de idade, uma palavra dessa, pontual, específica, viva, que não volta vazia, eu acho que um adolescente já começa a frutificar e ressignificar alguma coisa na vida dele. Para que não cresça e não viva esse peso. Não leve aí pra vida profissional, casamento. Pessoal, ministerial, exatamente. Tamo junto. Outra Andresa, como você está? Ah, meu Deus, eu preciso me inspirar em muito. É isso aí. Uma linda, cheirosa, maravilhosa, e nós aqui.
Estou te seguindo lá. Trabalho. E estamos abrindo as janelas agora. Ah, mas o cabelo também, cara, é uma dinâmica, né? Antes que apareça um outro cabeludo na rua lá, né? Deixou a gente muito. Beijo, Zé. Falei que tem muita coisa. A gente assim, ó. De um ano por dia. Quem que eu vou levar? É a Marlene, eu tô levando a Cristiane embora. Porque o que adianta ele se livrar de um vício, mas ele não curou a raiz. Exatamente. E aí o que acontece? Quando eu fiz psicanálise, eu fiz para poder ajudar as famílias enquanto eles estão internados. Aí você tem que trabalhar a família junto. Aí você, a família também que tem que entender que tem esse contexto familiar. Ele vai puxar com No mesmo cenário. Deus abençoe. A leitura deu muitos frutos e coopere bastante no seu trabalho. Paulo Smith, né? Só Paulo Smith vai achar. Deus abençoe. Obrigado. Concentrado aí, mano? Direito de imagem. Perdeu já. Já era. Gente, tem alguém que tem carro no outro estacionamento lá de baixo? Tem gente que está precisando saber. Dei duas pra garantir. Amém. Não, mas pode, qualquer. Maria Luísa. Foi sentido da Maria Clara, comprar o livro. E eu queria muito ter contato, porque eu queria o seu atendimento pro meu filho. Sim, qual que é a idade? Ele tem 19. É isso aí, Tobias. Muito bom. É nóis. Ó, aqui, ó. Vendedor caro. Auxiliar do vendedor caro. Palestrante e o segurança do palestrante. Eu tenho garantia. De um coração cantando aleluia. De repente, aquilo que você gostava de fazer, quando você vai fazer, você sente tontura. Tô tonto. Aí a labirintite. Mas o que a labirintite denuncia? Senão que você está no labirinto e não está achando a saída. Essa é a verdade. Cada sintoma tem um significado dentro da nossa alma. Na verdade, as doenças físicas, elas eclodem a partir de gatilhos que acontecem na nossa alma. É o gatilho que vem, tudo se torna pesado. E o discurso é sempre a questão do momento, o cansaço, a exaustão. Já estou muitos anos sem férias. Mas, querido, nós sabemos que o cansaço físico, nada que uma boa noite de sono não resolva. Você dorme, você descansa o físico, melhora. Mas o cansaço da alma é de outra ordem. Ele vai sendo acumulado ao longo dos anos. E a maioria dos casos que eu atendi e que venho atender nesses anos eram de pessoas em função de liderança
que traziam histórias familiares com adversidades e conflitos que nunca foram tratados. E o ministério é um lugar maravilhoso para a gente lidar apenas com hoje e o futuro. Até que um gatilho vai indicar que tem questões para serem tratadas. E a maioria das questões envolvia paternidade. Porque o transtorno psíquico começou lá no Éden e envolveu paternidade. A perda da presença do pai, ali naquele momento, tirou a harmonia da alma. Se a paz é o que harmoniza a alma, a turbulência, quando entra, te faz querer fugir. E quando a turbulência te faz querer fugir, vem o medo. E vem a vergonha de que as pessoas saibam. Deus levou Moisés nos limites da sua humanidade. Não ande sem ele ver o que Deus prometeu. Então Deus conhece a nossa estrutura. Deus quer nos curar, nos fortalecer, nos dar o foco dessa visão de futuro que precisamos ter. Porque quando nós conseguimos olhar para o futuro, nós vamos agir no hoje, trabalhando para que esse futuro seja de uma geração saudável, que está aprendendo conosco, líderes gerando outros líderes saudáveis. Líderes que cuidam de si mesmo, que cuidam da sua família, porque se perder a família, perde os bens mais preciosos. E que cuida da sã doutrina. A sã doutrina. Não uma doutrina qualquer, mas aquela que Deus estabeleceu para nós vivermos aqui e agora, nesse tempo. Muito obrigada, Deus os abençoe.